Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para produzir mais um curso top, biomecânica aplicada às lesões na corrida. Tenho certeza, assim como foi o curso de complexo do ombro, o curso de joelho, esse será mais um curso top que vai bombar aí na plataforma mais estourada do Brasil, que é a EducaFit, tá? Então, muita gente pensa, fazendo a inicial aqui, já introduzindo o nosso conteúdo, muita gente pensa que correr é apenas colocar um calçado, qualquer tipo de tênis, chegar lá e pum, bater perna. Só que não é bem por aí, né? A gente sabe, né? A gente que é da área de educação física, que trabalha com treinamento e também com lesões, né? Que a prevalência de lesões é muito alta dentro da corrida, tá? O número de lesões são muito altos, principalmente aí região do joelho, né? Da perna. A gente tem muito aí a dor patelofemoral, a tendinopatia patelar, as lesões mais a longo prazo. Temos aí a lesões meniscais, temos a síndrome da banda iliotibial, né? Na perna aí temos as famosas canelites, né? Que a gente vai falar muito bem, que é a síndrome do estresse anterior da tíbia, e também temos a síndrome do estresse medial da tíbia, né? Descendo mais um pouquinho, a gente tem as lesões no pé, que é a fascite plantar, né? Um pouquinho mais para cima ali no tornozelo, a tendinopatia de Aquiles. Então, pessoal, não é muito difícil de um corredor despreparado adquirir qualquer uma dessas patologias, tá? Então, correr parece ser igual para todos, mas não é. Cada um tem um padrão postural biomecânico diferente, cada um tem um tipo de pisada, cada um tem um padrão de ataque do pé diferente, que eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso, e isso tem a relação direta com o impacto gerado na corrida, tá? A gente vai falar melhor sobre isso durante os slides, certo? Então, a gente vai procurar elucidar algumas coisas relacionadas à força aplicada na corrida, ou seja, a cinética da corrida, tá? Vamos também avaliar a cinemática da corrida, ou seja, como esses segmentos articulares eles se movimentam durante o gestual biomecânico da corrida, né? O que é que a gente considera de normativo, entre aspas, né? O que é bom para um nem sempre é bom para outro, né? Mas o que é que está mais relacionado? Quais são os padrões, as diferenças do padrão fisiológico normal para um padrão mais diferenciado a ponto de gerar algum tipo de lesão, né? A gente vai falar muito sobre isso em relação à dorsiflexão do tornozelo, a flexão do joelho na aterrissagem, que é o ângulo de flexão do joelho, tá? A gente vai falar de drop pélvico, né? Então, a gente tem aí alguns valores que a gente considera como normal, né? Mas, quando a gente foge um pouco desses valores, a gente tende a aumentar o risco de lesão, tá? Como eu falei, gente, muita gente se machuca com corrida, até mais da metade dos corredores já se lesionaram ou se lesionarão em cada 1.000 horas de prática de corrida, tá? Então, assim, não é simplesmente botar o tênis e sair batendo perna por aí. Muita gente acha que por fazer caminhada de imediato tem a capacidade de correr. Muitos ainda inventam, querem fazer treino de tiro, sendo que nunca correram nada de nada, tá? Querem fazer treino de tiro, querem fazer treino em terrenos inclinados. Aqui em Salvador, que é uma cidade litorânea, vejo muita corrida na beira da praia, que tem um terreno inclinado, tá? Outra modinha que está aqui também é treino de ladeira, tá? Então, muita calma nessa hora, pessoal, que não é bem assim. A gente vai ver cada detalhe aqui no decorrer dos nossos slides, tá? E como eu falei, o joelho e o tornozelo, né, região da perna, são as regiões com a maior prevalência de lesões, tá? Aí a gente pega aí joelho, a gente tem aí a síndrome da dor patelofemoral, conhecida popularmente como condromalácia patelar. Tem outros nomes, mas aí de assunto para outro curso, tá?
Temos a tendinopatia patelar, temos a síndrome da banda iliotibial. A médio e longo prazo, a depender do padrão postural, temos muito as lesões meniscais também que incomodam, tá? Descendo um pouquinho ali para a região da perna, temos as famosas canelites, né? Que são chamadas, a depender da região, né? De síndrome do estresse anterior da tíbia ou síndrome do estresse medial da tíbia. A gente vai diferenciar isso aí lá na frente, tá bom? Aqui é só um geralzão para a gente ir se identificando com algumas patologias, com algumas regiões dos membros inferiores. Aí um paper que fala justamente sobre a prevalência das lesões em atletas maratonistas, né? Atletas de elite, maratonistas de elite, né? 196 corredores, eles foram avaliados na primeira semana antes da maratona, sendo que 75% deles, gente, apresentavam algum tipo de lesão musculoesquelética, sendo que, como eu falei, né, já no slide anterior, região da perna e a região do joelho são as regiões mais prevalentes em relação ao surgimento dessas lesões, que a gente já exemplificou também algumas delas, tá? Vocês podem verificar aqui no gráfico, né? As regiões mais prevalentes, mas não precisa se ater muito agora, porque vocês vão ter esses slides aí para estar voltando e recapitulando tudo que a gente vem falando por aqui. Aí, como eu falo, alguns tipos de lesões, né, relacionadas a essas regiões do joelho e da perna. Temos aqui, por exemplo, a síndrome do estresse medial da tíbia, né? Temos a dor patelofemoral, lesão meniscal, tendinopatia de Aquiles, né? Fascite plantar, lesão muscular do sólio, síndrome da banda iliotibial, tendinopatia patelar. Tudo isso eu falei agora há pouco, tá? E aí a média de afastamento, ou seja, quanto tempo, em média, a gente fica de molho quando é acometido por cada uma dessas lesões. Então, temos aqui a maior prevalência de canelites é a síndrome do estresse medial da tíbia, tá? Média de afastamento, 72 dias, tá? Dor patelofemoral, 77 dias. Lesões meniscais, geralmente é cirúrgico, tá? Se você quer continuar correndo, se você quer continuar não só na corrida ou qualquer esporte de alta demanda, não tem como tratar conservador, tá, gente? Apesar de a literatura descrever alguns tipos de rupturas de menisco que elas são de indicação direta de intervenção cirúrgica e outras podem ser tratadas conservadoramente. Só que na prática, gente, quando a gente vai para alta demanda, tá? Quando a gente já tem uma ruptura meniscal, você não pode ir de imediato ali para a maca de cirurgia, para o centro cirúrgico, mas em um momento mais posterior, com certeza, você vai ter que estar fazendo essa intervenção cirúrgica, tá? Então, a média de menisco aí de afastamento é 90 dias. Hoje em dia, os procedimentos estão muito simples, é feito via artroscópica e os resultados são excelentes, tá? Então, pós-operatório, eu digo por experiência própria, de menisco é muito tranquilo, mas geralmente é aí 90 dias, tá? Tem aqui 87, mas bota aí 90 a 120 dias no máximo aí, tá bom? Tendinopatia de Aquiles, outra coisa chata de tratar, né? Bota aí, tem aqui 82 dias, mas pode botar aí 90 dias, né? Ou para mais, tá? Fascite plantar, outra coisa chata de tratar, 159, 160 dias, tá? A gente vai falar como a gente vai abordar cada uma delas, os fatores desencadeantes e como é que a gente vai tratar, tá? Com exercício, né? Quais são as principais recomendações para a gente poder minimizar o melhor que a gente puder esse tempo de afastamento, tá? Mas melhor prevenir do que remediar. Quando a gente consegue mapear todos esses fatores, gente, todas essas causas biomecânicas, a gente consegue prevenir, né?
vários tipos de lesões e caso tenha, a gente consegue tratar de uma maneira mais rápida. Por quê? Porque a gente tem um padrão biomecânico mais favorável, tá ok? Tendinopatia de Aquiles, média de 75 dias nesse estudo, mas pode botar mais aí, tá? Pode botar 90 dias, né? Isso está muito associado com fraqueza de quadríceps, se tratando de corrida, então, muita fraqueza excêntrica, tá? A gente vai falar muito bem sobre isso, de como os músculos eles podem amortecer a carga da corrida, como colocar esses amortecedores excêntricos ativos, tá? Essa é a grande sacada para a gente minimizar o efeito da força de reação do solo, tá? Que é a força que atua no pico de impacto. Que esse pico de impacto, quem absorve são as articulações, o tecido ósseo, tá? Então, se a gente quer minimizar a sobrecarga articular, a gente tem que treinar excentricamente alguns músculos responsáveis aí pela sobrecarga no joelho, no caso o quadríceps, alguns músculos aí na pelve, no caso o glúteo, né, tensor da face lata, são os estabilizadores pélvicos, tá? Então eles também funcionam como amortecedores e também o tríceps femoral, gente, tá? Que funciona aí como amortecedor do tornozelo. Mas a gente vai falar melhor sobre isso lá nos próximos slides, quando a gente for falar sobre cinética da corrida. Aí a gente vai diferenciar melhor os tipos de sobrecarga, o que é pico de impacto e o que é pico ativo. E como eles acontecem na corrida, conforme o padrão de ataque do pé. Interessante isso, né? Então, não vou ficar dando muito spoiler aqui agora, né? Porque lá na frente a gente vai ter muitos slides de forma muito mais detalhada para estar elucidando isso para vocês, tá bom? Então, pessoal, já na próxima aula a gente já vai falar sobre os tipos de lesões relacionados aos perfis de corredores, tá? Essa aula foi só uma introduçãozinha rápida para a gente linkar um pouco a corrida com as lesões, tá? Só que a partir do próximo módulo, da próxima aula, a gente vai começar a mastigar melhor, tá? Esse mapeamento das lesões com os perfis de corredores e depois a gente vai falar da questão da cinemática da corrida, da cinética da corrida, para que a gente possa compreender melhor esses mecanismos de lesões, né, associados aos diversos padrões de corredores. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.